nos cultos da segunda-feira, mas compartilhar esta oportunidade conosco para que juntos possamos trazer a palavra de Deus. Quero louvar ao Senhor por esta oportunidade que é muito grande, dada pelo Senhor, de nós aprendermos juntos com o Senhor. E sempre que temos uma oportunidade como essa, pelo menos eu particularmente, fico numa situação agradável, porém delicada, né? De saber o que Deus quer tratar com os irmãos. Eu fico observando o culto, o alinhamento, os pensamentos que chegam durante o dia, para tentar ver se consigo achar o caminho que Deus quer tratar. Todos os assuntos da Bíblia são muito bons, mas há assuntos que são urgentes para determinadas situações. E eu penso que nós não estamos aqui reunidos em vão, mas que Deus tem um propósito de tratar conosco alguma coisa. E me pareceu que o assunto seja aquele que foi tratado na leitura. Eu não fiz a indicação da leitura. O pastor Reinaldo gentilmente me perguntou se desejava, preferi deixar livre, porque às vezes na leitura Deus dá um direcionamento para onde a gente deve ir. Então eu queria que você conservasse sua Bíblia aberta lá em Efésios capítulo 6, mas antes, por gentileza, lê-se comigo um único versículo do capítulo 10 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, e o versículo de número 4 e 5. Na verdade, o contexto exige uma leitura mais ampla, mas eu penso que para o que desejamos, o destaque destes dois versículos seja suficiente. Enquanto os irmãos procuram, ver se alguém pode cantar comigo, dizendo assim: fala para mim, Senhor, necessitado estou em oração, fala para mim, Senhor. É só isso, pode ser? Fala para mim, Senhor, necessitando estou em oração, fala para mim, Senhor. Um bom ensaio, né? Agora vamos de verdade? Fala para mim, Senhor, necessitado estou em oração, fala para mim, Senhor. Fala para mim, Senhor, necessitando estou em oração, fala para mim, Senhor. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, necessitados, carentes da Tua presença, da Tua graça, do Teu conforto, da Tua vida, meu Senhor. Nos dá força neste momento e permita que a porção da Tua palavra nos alimente, segundo a Tua benignidade. Sou pequeno e confesso isto diante dos Teus servos e diante de Ti. Então, nos dá hoje a grandeza da Tua mão. Faz, Senhor, como Tu sabes, podes e queres fazer. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Pois as armas da nossa milícia não são carnais,
mais poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Na Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Uma outra tradução diz para demolição das fortalezas. A tradução corrigida diz para destruição. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas ou demolição de fortalezas. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantos dizem amém? O amém é esta palavra que acabamos de ler. Meus queridos, nós estamos em guerra, como já foi dito pelo pastor Daniel. É uma guerra de natureza espiritual. Paulo defende a sua autoridade apostólica aqui no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, numa igreja que ele amava muito, numa igreja a quem ele se dedicou muito, e numa igreja que ele tratou com muita deferência, a ponto de, dessa igreja, ele não pedir nenhuma ajuda de custo de seu ministério. Na igreja aos Coríntios, dada a grande batalha espiritual que se travava ali, a oposição ferrenha do inferno e o quartel diabólico que estava naquela cidade, para ter uma liberdade plena, para poder atingir a todos o mais possível, Paulo se absteve, por exemplo, de garantir seu sustento com as ofertas da igreja. Paulo vinha de muitos sofrimentos em seu trajeto evangelístico, onde ele chegava, sofria muito. E quando ele chegou em Corinto, na sequência de perseguição e de sofrimento que ele vinha sofrendo, penso eu que ele imaginava que ali ia começar tudo de novo e ele teria pouco tempo, mas estranhamente, se posso dizer assim, ao percurso de sofrimento que ele vinha passando, Deus disse assim para ele: não tenha medo, fale e não se cale, porque nenhum mal vai lhe acontecer, eu tenho muito povo nesta cidade. Glória seja dado o nome do Senhor. Corinto era uma cidade tão prostituída, de tanta coisa ruim, que se você quisesse ofender uma mulher, bastava chamar ela de mulher corintiana. Os irmãos imaginam por quê? As mulheres de Corinto eram afamadas, a prostituição ali corria solto, tinha até prostituição no culto religioso. Eram coisas horríveis. Eu não estou dizendo na igreja, estou dizendo na sociedade. E a igreja sempre herda alguma coisa do ambiente na qual ela vive, porque as transformações, elas não acontecem de forma imediata. Elas vão acontecendo aos poucos. Em alguns é um acelero grande, sai da água para o vinho assim, de uma rapidez muito grande, mas noutros o processo é lento. E ainda tem as cicatrizes, as mazelas, as bagagens, os resíduos, baús que alguém tem guardado com as coisas lá dentro que não jogou fora ainda. Era um lugar muito difícil. Então Paulo resolveu pregar o evangelho ali, poupando aqueles crentes. E parece-me que eles são os únicos os quais ele diz assim: vocês podem ter muitos tutores em Cristo, mas eu só tenho um pai. Não tem muitos pais. Ele se considerava pai deles. Inclusive ele dizia: eu sofri para que vocês fossem gerados. Eu vos gerei em Cristo. Ele se considerou como um pai, uma mãe,
com cujo ventre espiritual ele gerou a igreja de Corinto. Ele tinha essa apreensão e esse cuidado. E é aos Coríntios que Paulo gasta muitas palavras, traz muitas informações, aborda muitos temas, porque os problemas eram os mais diversos. E me parece que todo esse sofrimento de Paulo em Corinto era por nossa causa, porque se não fosse a agonia que ele viveu em Corinto e as demandas espirituais que surgiram ali, ele não teria escrito 2 cartas. Na verdade, ele deve ter escrito até mais cartas. Alguns chegam a dizer que ele tem escrito no mínimo 4 cartas, mas nós temos 2, que são as canônicas, as mais importantes, e elas nos ensinam sobre muitos assuntos, e eu não tenho capacidade de tratar, nem sequer de fazer um esboço de todos eles aqui, mas são assuntos preciosíssimos, dentre eles a ressurreição dos mortos. Em nenhum outro capítulo da Bíblia é tratado da ressurreição dos mortos da forma como é tratada nas cartas aos Coríntios. Também aqui ele fala da excelência das revelações, os dons espirituais. Em nenhuma carta é explicitado o funcionamento dos dons, a importância deles e a cadência deles. Mas é tratado aqui. Paulo está trabalhando com crentes, a maior parte carnais, e ele começa dizendo isso, porque se há guerras entre vocês, se vocês ficam brigando sobre quem é maior e de quem são, se vocês estão olhando para os homens, porventura não são carnais, porque uma igreja que se prende a homens, uma congregação que se prende a homens, é uma congregação carnal. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sigo fulaninho acolá, é uma mentalidade carnal. Porque em nenhum de nós há condição de carregar discípulos dessa natureza. Porque se formamos alguma coisa, formamos em Cristo. Se somos alguma coisa, nós somos em Cristo. Corinto dizia algum dia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro. E quem mais sabe-se o quê? Pelo menos esses 4 são citados. E os que diziam que eram de Jesus não diziam com a mentalidade espiritual. Era Jesus segundo a carne. É por isso que a eles Paulo diz assim, se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. Eu não sei se estou me fazendo entender. Mas há uma necessidade de um salto qualitativo de uma mentalidade carnal para uma mentalidade espiritual. É aos Coríntios que Paulo defende isso com muito afinco. E ele esclarece que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Uma mentalidade carnal desenvolve uma teologia incipiente e também carnal. E uma teologia mal desenvolvida aleja a estrutura espiritual de uma pessoa. Uma teologia mal desenvolvida aleja, deixa você aleijado. Então a teologia ela precisa ser muito bem desenvolvida, biblicamente desenvolvida. E olhe lá, espiritualmente desenvolvida, porque não se compreende este livro apenas com o juízo, mas se compreende com a iluminação, com a pedagogia do Espírito Santo. Aleluia. E é aqui que está a guerra. Tem gente que pensa que a guerra, e eu mesmo já pensei isso diversas vezes, está, por exemplo, numa batalha para expulsar um demônio. Aquela é uma guerra, mas não é a maior guerra. Não é a mais sutil. Demônio se expulsa com 2 ou 3 palavras, dependendo do demônio. Eu não sou professor de expulsar demônio, mas as experiências que eu já tive, em nome de Jesus Cristo, sai dele. E eu conheci um irmão com muita experiência em expulsar demônios, ele tinha realmente muita experiência, e ele me disse, Rubem, basta crer. O problema da gente é que a gente não crê, mas basta crer. Eu expulsava demônios e eu demorava muitas horas expulsando. Aí eu aprendi que bastava eu dizer uma única vez com toda a fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dele. Pronto, a ordem já foi dada
E é uma sequência aquilo acontecer. Às vezes é necessário repetir. Porque tem demônio mal ouvido. Tem. Porque a Bíblia diz que Jesus dizia, saia dele, dizia. Então, quer dizer, era um contínuo. Mas, basicamente, é isso. Em nome de Jesus Cristo, saia dele. E acabou. No máximo, reiterar isso e pronto. O demônio vai embora. Agora, uma caraminhola para sair de seu juízo, não é com duas palavras, não. Tome tempo. Aleluia. É aqui que está a guerra espiritual. Eu não vou tratar sobre as coisas que Paulo vê em Corinto, que são muitas, mas levaria muito tempo. Mas ele está dizendo aqui, as nossas armas não são carnais. Mas ele diz poderosas em Deus. Poderosas em quem? Para a destruição de fortalezas. O que são fortalezas? São redutos, cidadelas fortes, que estão em defesa do império das trevas. Vocês sabiam que o diabo ele põe torres até mesmo na igreja? Se não vigiar, ele põe uma torre dele lá. E no mínimo ele coloca um atirador de elite. Uma igreja que não ora, que não vigia, uma liderança que não tem cuidado, o inimigo se implanta em lugares estratégicos ali. Dá para receber isso ou está muito difícil? Ou a gente conhece a palavra e deixa ela tratar com a gente, ou a gente fica oferecendo aqui glacê para você passar, como diz o Matuto, em riba de bolo. Você quer glacê? Ou você quer a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Glacê tem volume e boniteza. Tem glacê de toda a qualidade. Que passa em cima de um bolo. Tem até colorido, dá para fazer o nabo, para botar uma foto. E tem gente pregando assim, enfeitando, sabe aquela coisa assim por cima, aquela manteiga triste, margarina. E faz um ensaboado, bota em cima e diz, coma. E alguém fala, ai que coisa boa. Mas isso não vai lhe alimentar. Agora a palavra viva, ela rasga por dentro, ela queima, ela dilacera, mas ela resolve. Porque a palavra de Deus... A palavra de Deus, ela queima a tua ruindade. Quando você está comendo a palavra, você sente arder dentro, é ou não é? Na boca é doce que a gente dá agora, é Deus que só falta voar a tampa. Mas lá dentro, depois que você vai ajeitar aquilo para você viver, mas ai como arde. Tem dia que eu prego, na hora de pregar é uma facilidade. Eu me sinto assim, quase um Billy Graham. Agora depois que eu chego em casa... que eu vou mastigar aquilo aí, o negócio pega para mim. E quando a gente fala aqui não foi provado. Mas as armas espirituais, elas destroem fortalezas. Agora veja o que diz o versículo 5. Onde é que estão essas fortalezas? Derrubando raciocínios. Eu estou lendo aqui nessa tradução. E todo entendimento ou baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, perceberam aí? Não é uma guerra carnal, uma guerra de sai em nome de Jesus, não é isso não. Batalha espiritual tem gente que pensa que é isso.
Sai em nome de Jesus, eu te expulso. Isso é batalha também, mas é um nível de batalha menor, bem menor. Mas bem menor mesmo. Expulsar demônios era uma das menores coisas que Jesus fazia em seu ministério. Fazia em banda de lata. Agora, o que Jesus fazia de mais poderoso no seu ministério, você encontra no Sermão do Monte. Aí arrebentava com o inferno, porque era ensino do céu, mostrando como funciona o reino de Deus. Isso arrebenta com o inferno. Tem que mudar o juízo. Se não mudar aqui, não adianta o reteté. Tem gente que pensa que batalha espiritual é espada. Ei, não se engane com isso não. Eu não estou contrariando ninguém aí que Deus mandou usar uma espada. Eu não gosto de me meter nessas coisas não. Agora, nem pense que é só isso não. Batalha espiritual está aqui. Porque tem coisa do diabo cochichada no teu ouvido, e você está dando voz a isso, e está dando espaço a isso, e se está lhe destruindo. Mas o Evangelho, quando ele chega corrigindo uma mentalidade espiritual errada e uma teologia adulterada. Você quer que Jesus entre aí para corrigir mesmo, botar a ordem na casa? Porque tem uns quadrinhos que você tem bem bonitinho, que umas lembranças que você tem lá do tempo que você era do mundo, que estão tudo ainda dentro da sua casa. Eu não estou falando de quadro físico não, estou naqueles que estão dentro do seu juízo. Um negocinho que você tem no seu juízo, que ainda estão guardadinhos. Você quer que Jesus entre aí? Porque quando ele entrar, ele vai reformar, ele vai transformar, ele vai mudar, vai jogar uma tralha velha fora. Aquelas coisas que você vai buscar, tem vontade de buscar no lixo, porque tem saudade por causa da sua afeição. Mas quando o Espírito Santo entra, ele põe ordem na casa, põe as coisas no lugar, fica tudo diferente. Agora, quando você entra na casa, você sente paz, sente alegria, porque a sujeira foi tirada. Derribando raciocínios. Um raciocínio é um tipo de mentalidade, é um tipo de ideologia, de construção que tem na sua cabeça é errada, na minha cabeça é errada. Aí você vê, havia muitos nos discípulos. Jesus batalhou muito mais com os discípulos do que com os outros. A guerra foi grande para Jesus inculcar na cabeça dos discípulos uma mentalidade, e ainda não deixou eles prontos. Quando ele saiu, disse: recebeu o Espírito Santo. Agora, ninguém vai fazer nada antes de receber a virtude. Fique em Jerusalém, não saia. Sabe por que não podia sair, pastor Raul? Porque não estavam prontos. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando vocês tiverem esta experiência, aí vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Parece que tem graça de Deus aqui. Todo o entendimento que se opõe a Cristo. Em Pedro, o que tinha em Pedro? Pedro tinha uma ideia. Sabe qual era a ideia de liderança de Pedro? A ideia de liderança de Pedro era assim: eu honrado e tu me honrando. Eu por cima e tu por baixo. Tu faz o serviço humilhante e eu recebo a honra. A ideia teológica, a teologia de Pedro com relação à liderança era isso, a teologia mundana. E onde é que Jesus torou isso? Quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Jesus, sendo o mestre, todo mundo sabia que ele era o mestre, e olha, o conceito de mestre na cultura judaica é bem diferente do conceito de mestre que nós temos aqui. O conceito de mestre, na cultura judaica, rabi, ainda hoje, é uma autoridade altamente respeitável, era um guia. Era uma grande autoridade, alta deferência se prestava a essa pessoa. E Jesus aí pega a sua capa, o manto,
E quando Jesus fez isso, ele ficou muito assemelhado a um escravo, porque ele amarrou aquilo assim e usou como toalha. Aí pronto, Jesus ficou escrito em um escravo. Ele saiu da posição de Senhor e foi para escravo, que eles chamavam ele de Senhor, Adonai. Mas passou agora a condição de escravo. E quando aí os olhos de Pedro... Aí Pedro ficou assim calado, que Jesus era Jesus, né? Aí ele ficou escandalizado quando os outros discípulos deixaram lavar os pés. É o quê? Quando chegou nele, disse, não, senhor, em mim não. E ele pensou que estava fazendo uma coisa grande, restaurando a condição de liderança e de autoridade de Cristo. Para ele aquilo era o máximo. Não! Jamais lavarei os meus pés. Jesus disse, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem nada a ver comigo. Estou falando a minha linguagem, tá? Você não tem parte em mim, você não faz parte da minha natureza, você não é do meu jeito, você não é da minha equipe, você não é do meu grupo, você não é da minha mentalidade, você não é da minha teologia. Eu estou falando numa linguagem bem assim atualizada para hoje, para esta segunda-feira. Está dando para entender? Ele disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Você não faz parte deste ministério. Aí Pedro, ainda sem entender, porque Pedro não entendia, mas respondia logo. Sem entender, ele disse, não, senhor, então lave logo tudo. Ele aperreou-se, mas não era isso. Nós somos assim, né? Ou é 8 ou é 80. Isso é típico da infantilidade. A criança ou é 8 ou é 80. Um sinal de compreensão infantil é quando você é 8 ou 80. Ou é ou não é. Geralmente é assim. A gente não tem níveis assim. A gente é assim, ou é, aí pronto. Ou sai de um ponto para outro extremo assim. O extremismo é típico de uma mentalidade infantil. Todo extremismo é típico de uma mentalidade infantil. Ele tinha esse extremismo. Não lava, então lava tudo. Aí o Senhor disse, quem já se banhou, não precisa mais lavar, senão os pés. Aí ele explicou, vocês já estão lavados pela palavra, a palavra já está aí. Agora os pés precisam ser lavados. E por que os pés precisam ser lavados? Porque nós somos santos, santificados em Cristo. Jesus está dentro de você, Ele é seu Senhor, o sangue dele lhe comprou, você é salvo. A palavra de Deus já entrou, já lhe fez uma nova criatura, mas você ainda está pisando no mundo, meu amor. Tem crente que se considera o suprassumo da espiritualidade sacerdotal do Eterno. Se fosse possível, ele dizia, não me toques, que eu ainda não fui ter com meu pai. Você tem que entender que seus pezinhos ainda estão pisando na lama do mundo. De vez em quando, Jesus precisa fazer um ajuste na vida da gente, porque a gente vai se lambuzando numas conversinhas que a gente tem por aí, nos arranjos que a gente vai fazendo, numas concessões que nós vamos fazendo ao longo da vida, isso vai ficando perigoso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Houve um grande escândalo nos Estados Unidos com o uso de verba da educação pública. Talvez o maior escândalo da história dos Estados Unidos, pelo menos que foi achado. Se está havendo algum outro, ninguém sabe. Mas esse foi um dos grandes escândalos da educação dos Estados Unidos, da educação pública. As verbas gigantescas que vinham para uma comunidade, para um sistema de escolas. E um daqueles gestores, um cara extraordinário, um cara que amava a sala de aula. Ele amava a sala de aula. Mas ele foi tão diligente que ele foi colocado numa posição alta. E um dia foram descobertos os roubos dele e eram milhões de dólares. Dinheiro que foi chegando e ele foi espalhando ali. Realmente levantou a escola e o sistema de educação daquela cidade de forma estupenda. Todos diziam o quanto havia mudado a cidade. E por causa daquela escola, a cidade mudou. Valorizou tudo, valorizaram os imóveis, as empresas, tudo em função daquela escola de altíssimo nível, escola pública de altíssimo nível.
Mas quando ele foi encontrado no seu roubo, e foi terrível, porque foi aos poucos que foi sendo descoberto, e finalmente não tinha mais para onde ele correr, e aí ele disse o que aconteceu. Ele disse, olha, um dia eu estava esqueci o dinheiro, e eu tinha apenas o cartão corporativo. Estava numa lanchonete e passei o cartão corporativo. Aí tirei lá $22. Mas eu disse, na segunda-feira eu reponho esse dinheiro ao caixa, ao tesouro do caixa escolar, se podia ser chamado assim. Aqui no Brasil é caixa escolar, lá eu não sei. Mas aí chegou a segunda-feira, passou pela mente, foi passando pela terça, quarta, quinta, e ele disse, ninguém deu a mínima. Ninguém perguntou, ninguém notou. A contabilidade não percebeu. Outro dia foi mais 58 centavos que passou. E aí, de 58 centavos, de $20, a coisa foi crescendo até chegar à casa dos milhões de dólares. O mal não começa na gente de uma vez. Você não fica ladrão do dia para a noite, assim, hoje eu sou honesto, amanhã eu sou um ladrãozão. Não, você começa um ladrãozinho, assim, coisinha pouca, coisa besta. Chamado, é um roubo insignificante, que pode ser que seja até um atenuante para você sair da cadeia mais cedo. Mas isso vai aumentando. Uma mentira, para você se tornar mesmo mentiroso profissional, já com carteira assinada e tudo, pelo diabo, né? Você não começa assim, não. É besteira de mentirinha assim, entendeu? Mentirinha assim para consertar outra coisa, sei lá, cada vez bem. Que tenha a loucura de dizer que a mentira é santa. Mentirinha assim, bestinha, coisa besta. E você começa a mente aqui, aí funciona. Você ganha até um livro de presente por causa daquela mentira. Alguém bate palma para você e você fica achando bom mentir, sabe? Está dando tão certo. Daqui a pouco você está um mentiroso, tão mentiroso, que você está acreditando na própria mentira. Você já não sabe mais se aquilo é mentira ou não é. Porque você não somente está enganando, mas também está sendo enganado. Está sendo enganado e está enganando. E o inimigo está ali, trabalhando na minha mente e na sua mente. O Senhor disse para ele, Pedro, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado, mas eu preciso lavar seus pés. Aí ele diz, então, o Senhor lavou. O que era aquilo? Na mente de Pedro, ele pensava assim, quem é liderado tem que agir como escravo, mas quem é líder tem que agir como Senhor. Aí o Senhor disse assim, eu sou o vosso Senhor e Mestre. Vocês não me dizem que eu sou o Senhor e Mestre? E eu sou mesmo, não deixei de ser Mestre, não. Nem deixei de ser Senhor, mas como eu fiz, façam também. Isso é uma mudança de mentalidade, porque entre os discípulos a discussão era, quem é o maior? Irmãos, eles tinham brigas homéricas, discutindo quem era o maior. Quem foi que foi chamado primeiro? Quem foi que viu primeiro? Ele. A discussão era grande. Quem foi que Jesus disse que ia ser Pedro? Não foi eu, não? Foi ele, foi a mim que ele disse, serás pescador de homens. Mas quando Pedro ouviu a maior declaração de Cristo para a sua vida, ele estava no chão, com a cara no chão, tinha negado Jesus, estava morto de vergonha, injuriado com ele mesmo. E foi nessa hora que o Senhor disse assim, quando tu te converter, porque Jesus não alisava não, quando tu te converter, apacenta. Aí chegou o ministério na vida dele. Jesus nunca trabalhou com mentiras, sempre trabalhou com a verdade. Porque é a verdade que transforma o raciocínio, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse pensamento cativo à obediência de Cristo, eu já vou marchar para concluir, pastor Reinaldo, diga aí, você quem conhece o ponto da farinha, tá bom? Mas aqui na leitura feita pelo nosso pastor, Daniel, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui é um detalhe, não se vista apenas de parte da armadura, mas de toda a armadura. Para quê? Para que você possa permanecer o quê?
firme. A armadura é para quem está de pé, é para quem é soldado, mas precisa permanecer firme. Esse firme é não morrer na batalha. Por causa das astutas ciladas do diabo. Porque esse lado do diabo, irmão, não é um negócio assim, eu sou o diabo, eu vou lhe pegar. Pega o meu número, 666, nem é assim não. Nem é assim não, irmão. O diabo vem dando aleluia. Às vezes até fala a língua, ainda dá uma rodada. Prega bonito que você fica assim, que é isso, estou todo arrepiado aqui. Mas é diabo que está trabalhando. É Satanás que está agindo, não é Deus. É astuto. Ele vem numa história tão bonita. Sempre que você está perto de receber uma bênção, o diabo se aparece com outra. Muito parecida com a sua bênção. É um negócio assim, tão parecido, enfeitadinho, tem até um lacinho. Aí você diz, ai, foi aquilo que Deus falou. Aí se abestalha e come. Por isso, vigie. Vigie, olhe desconfiado. Diga, Jesus, és tu mesmo? Porque o Senhor vai lhe mostrar. As provas de Deus, elas vêm aqui, ali. Elas têm dupla, 3, 4, 5, 10 referências, seja lá o que for. As coisas de Deus, elas são faladas, confirmadas, reiteradas. Não vá na primeira onda, não. Porque tem gente que está casando porque viu um corisco no céu. Senhor, se for para eu casar com aquela criatura, eu quero ver uma estrela agora. Ai, meu Deus. É de Deus. Aí sai, por causa de um corisco. Vigia, crente. Acorda. Não basta um grito, não basta uma zoada, não basta um pulo, não basta uma língua estranha, não basta uma palavra bonita, tem que ter o atestado do Espírito Santo, precisa ter o atestado bíblico. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Principados, potestades, príncipes do mundo, das trevas, hostes espirituais da maldade. Olha aí a equipe. É grande e ela é cadenciada. Pastor Lemuel, outro dia na escola dominical, ele disse ali, mas eu não consegui gravar direitinho o que ele disse. Mas ele conseguiu fazer uma distinção de principados, potestades, príncipes do mundo e hostes. Ele pegou essas 4 categorias e fez uma divisão ali na sala, na escola no dia. Eu não estou lembrado mais como, só ele dizendo. Um dia eu pergunto a ele de novo. Mas ele fez uma divisão, então e ele mostrou que eram estruturas diferentes, que os demônios, irmão, não é tudo igual, não. Tem demônio que com um hino ele já desaparece no mundo, que ele não aguenta, não. Mas tem casta demoníaca que é tão entranhada, que é jejum e oração, precisa muita humilhação para vencer aquela estrutura. Elas estão nas regiões celestes, não é lá no céu de Deus, mas aí, pairando. Aí ele diz, tomai toda a armadura de Deus, e aqui eu quero concluir. Citando apenas as armaduras. A primeira, cingidos os vossos lombos com o quê? Com o quê? Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É uma teologia fundamentada na palavra de Deus. É o que é e não o que não é. E conhecereis e a verdade vos. Mas a mentira, sabe como é que a mentira é? A mentira não é feia, não. Ela é bonita que só, enfeitada, um batonzão do tamanho do mundo, um vestido de chamar a atenção. Assim que a mentira chega. E a mentira, ela chega com a faixa escrita nela, assim, dizendo assim, verdade. A mentira, ela se vale disso, verdade, eu sou a verdade. Aí ela trabalha com afetividade, com emocionalismo, ela trabalha com isso. Ela chega em você, ó como a mentira faz. A mentira chega assim,
Aí, o coração do irmão aqui, num momento difícil, a mentira é bonita desse jeito, ela encosta aqui, irmão, faz um afago no coração dele e diz: você é melhor do que tudo. Quando sai daqui, já sai podre. Porque já sai envenenado com o cão. Porque o inimigo adula, o inimigo gosta de adular, o inimigo gosta de encher tua bola para você se sentir o máximo, ir para cima da tua desgraça. Mas o Espírito Santo de Deus diz assim a quem está atrevido: Senhor, todos podem te negar, mas eu... Aí o Senhor diz: ô Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Mas eu orei por você, para a sua fé não desfalecer. Jesus trabalha com a verdade. Se você quiser acertar na vida, trabalhe com a verdade, não trabalhe com enfeite. Chegue na presença de Deus: Jesus, me rasga aqui, me mostra como eu sou, deixa eu me ver por dentro. Jesus, me ajeita, mostra onde eu errei, porque tem erro que eu cometo no dia anterior. Vou dormir me sentindo um anjo, mas na oração da madrugada, quando eu já vou encerrando, dizendo em nome de Jesus, o Espírito chega e aquele negócio. Aí eu digo: ai Jesus, e te ofendeu? Aí é que eu vou ver o tamanho da desgraça que eu fiz com a palavra que eu dei. Outro dia eu disse uma palavra com uma pessoa. Conversando com a minha esposa. Não vou espalhar isso para o povo não, tá certo? Eu disse uma palavra com uma pessoa. Eu fui provocado e na provocação eu disse uma palavra. A minha esposa disse: não diga isso. Mas eu não senti isso. Aí eu dei uma explicação, que eu tenho umas explicações para tudo. Até por meus erros eu tenho umas explicações. Aí dei umas explicações assim e fui dormir. Dormi, parecia um anjo, assim, uma autoridade espiritual. Na madrugada acordei, orei, nada. Amanhã levantei de novo, orei. Aí quando eu estava orando, já para amanhecer do dia, aí chegou, Ih, Jesus. Aí eu fui ver a extensão, o estrago. Eu digo: Senhor, eu quero diante de ti retirar a palavra. Só que minha esposa tinha sido testemunha da palavra que eu já tinha dito. Aí eu disse assim para ela, de manhã: vem cá, minha filha, eu preciso desfazer um negócio, e que Deus tenha misericórdia de mim, para não me punir com isto. Mas eu quero retirar aquela palavra diante de Deus e agora diante de você. Ela fez: Eu ainda passei uns 2 dias de luto, irmão, sentindo uma tristeza durante todo o dia. Chega a dar aquele fungado de tristeza, por causa da palavra que saiu dos meus lábios contra aquela irmã, que eu nunca poderia ter dito, inominável. Não poderia ter dito aquela palavra com aquela irmã, não poderia ter feito. Ela não sabe e nem vai saber, que eu não vou dizer, e vocês também não vão. Então também não sabe quem é e nem sabe o que eu disse, mas meu Deus sabe. E eu espero que Ele tenha apagado e tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Dá para receber isto? Aleluia. Verdade. Ainda que a verdade doa, fique com ela. Ainda que a verdade lhe dilacere, fique com ela. Ainda que a verdade lhe faça chorar 10 noites, fique com ela. Ainda que você tenha que ralar a cara no pó pedindo misericórdia a Deus, fica com a verdade. Não trabalhe com a mentira, porque se você trabalhar com a mentira, você não vai bem, você vai se enfeitar, você vai aparecer que é crente, você vai parecer que está bem, mas há a maldade, a inveja no seu coração. Retire isto e diga: Jesus, eu sou um invejoso e eu preciso que o Senhor trate isso comigo. Querem que eu pare? Está na hora, né? Aleluia. Darabaído chamash. Inemassuri. O inimigo, ele usa a mentira na sua vida como mel é usado por formiga. Você quer ver o inimigo encostar na sua mente e lhe destruir? Encha ela de mentira e de subterfúgios.
Mas se limpe, diga: Jesus, chegue aqui, eu quero o sal da palavra, eu quero o sal da palavra na minha vida. Quando o inimigo chegar buscando mel, ele não encontra mais, porque está salgado com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito está tratando com você? Ele está mexendo aí na sua alma? Não sou eu não tenho capacidade para isso não, eu não tenho condição de entrar no seu juízo não, mas a palavra entra, porque a palavra é viva e eficaz, mais poderosa, penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra vai lá onde a sua alma se estrutura, no entroncamento da sua alma. Couraça da justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E acima de tudo isso, orando. Oração é treinamento espiritual. É na oração que tudo se resolve. Falar em oração, autorizado aqui pelo pastor Reinaldo. Vamos orar? Aleluia. Vamos orar?